É isso aí, meus amigos. Bem-vindos ao De Tudo Um Pouco, edição 27, onde nós vamos, infelizmente, com a ausência do nosso amigo Rodrigo de Losso, mas agora, finalmente, podendo contar desde os primeiros minutos com o nosso mais televisivo membro, o Sr. Victor Loyola, iniciarmos... Global. Exatamente. Global não. Rumores de bastidor que recebeu um convite aí para desenvolver o lado mais artístico da carreira. Notícias que podem vir a ser confirmadas. E nós vamos iniciar aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é dar palpite sobre o que nos vem à cabeça no nosso mais pleno exercício da tudologia. Então, voltando às tradições, voltando às raízes desse programa, se é que a gente pode chamar esse nosso bate-papo de um programa, eu acho que é um pouco pretensioso, mas dane-se, vamos embora, a gente fala o que bem entender. Ô, Vitor, começa aí. Quer dizer, o Vitor que será que é pé frio, né? Porque ele ficou meio fora, o negócio tá caindo. E parece que agora que ele voltou... E aí, Vitão, estamos na segunda onda, sem nem ter acabado a primeira? Hoje já tá nervosa. Eu não chamaria de segunda onda porque, na minha cabeça, a segunda onda acontece quando você zera ou quase zera os óbitos por um tempo e aí depois ele volta. Nós não chegamos nesse estágio. Mas tudo indica que nós vamos ter um repique sem terminar, né? Sem terminar. Estamos arremetendo, é isso? Estamos arremetendo. Agora, momento atual de muita esculhambação que ainda reverbera nos números, porque desde o dia 4 a gente ficou naquela confusão de que não tem número, não reporta. Mas, independente de saber exatamente qual é o nosso patamar real, a verdade é que a gente subiu. No dia 1º de janeiro, 1º de novembro, tínhamos 2 óbitos por milhão por dia. Depois esse número caiu, chegou a 1,55, mas era uma queda irreal, decorrente do feriado. Então, se a gente mantivesse a trajetória de descida, depois de toda essa confusão, ele deveria subir para um nível mais baixo que 2 óbitos por milhão. Por mais que houvesse números represados aqui e lá. E ontem ele estava em 2,80, deve fechar a semana com os 2,50. Então, a gente teve um horizonte aí de 21 dias, uma deterioração de 20%, 25%. Tá? 2,50 não é uma desgraça, não é um negócio... Perto do mundo, a gente está bem, né? A gente está numa posição 38, em termos de óbitos diários, tem muita gente muito pior, mas, infelizmente, não é a mesma trajetória descendente que a gente tinha. E é importante dizer que isso também é bastante regionalizado. Você tem ainda estados rodando a 1, pouco. Então, não houve esse movimento de subida em todos os lugares, houve em alguns lugares. São Paulo houve, região sul, enfim. E agora tem que aguardar. Semana que vem nós vamos saber se isso aí é um novo platô, se nós vamos subir mais um pouquinho ou se a gente volta a cair. Ô, Vitor, não tenho essa resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Muita gente, e eu não sei se esses dados são disponíveis por classe social, mas muita gente tem atribuído esse aumento dessa retomada do Covid, dizendo o seguinte, que agora a classe média, as pessoas de maior capacidade financeira estão saindo às ruas, já não aguentam mais ficar em casa, que num primeiro momento quem saiu às ruas foram as pessoas mais humildes, que não tinham jeito, tinha que se virar, tinha que sair para trabalhar, e que agora as classes sociais mais elevadas estão relaxando, inclusive toda essa conversa começou por um aumento de internações na rede particular. Você que tem dedicado um tempo aí a acompanhar esses números, você vê sentido nisso? Tem algum elemento que corrobora para esse entendimento? É uma tese que tem lógica, mas ninguém colocou números que a comprovem. De fato, não tem lógica. Você vê aí a turma saindo, balada e tudo mais. Isso você vê que houve um movimento de, digamos, maiores aglomerações. Né? Desbunde, é o tipo, pé na jaca, isso aconteceu. Então, provavelmente tem uma correlação com esse desbunde. Uma certa exaustão da sociedade. Não tem jeito também, né?
não dá para culpar, não dá para ficar exigindo das pessoas também que 8 meses de fique em casa e fuja do mundo e tudo mais, é bem complicado. Agora, vamos ver, assim, a gente precisa dar uma olhada na Europa para ver como é que ela se comporta, né? Ela não atingiu o nível da onda anterior. Alguns países, os países que sofreram, uma Suécia da vida está com 15% do PIB anterior. Alguns que não sofreram nada estão se lascando agora, Portugal, República Tcheca, que passaram quase incólumes a primeira onda, estão sofrendo muito a segunda. Mas, assim, o número de casos novos na Europa, parece que o pico de casos novos também já tinha passado. Quando você olha para a curva de casos novos, na maioria dos países ela atinge o pico e começa a descer. Já estava na descida, o que deve nos levar a uma queda nos óbitos em breve, né? Aí é o que eu estou imaginando. Isso aí não vai durar para sempre. Eu acho que se a gente, mesmo que a gente não caia na velocidade anterior, se a gente voltar a cair devagarinho e tudo mais, enfim. E tem as vacinas chegando aí com um bom índice de imunização. Muitas vacinas, né? Parece que pelo menos aí 3 ou 4, mais ou menos do mesmo estágio, e apresentando bons resultados, né? Eu acho que até o segundo trimestre do ano que vem está todo mundo vacinado. Deus te ouça. Começa a vacinação no primeiro trimestre, e o segundo trimestre está todo mundo vacinado, com várias opções de vacina. Vai ter para todos os grupos. Vão fazer até venda casada, né? Você toma vacina e já sai turbinado, né? Se jogar pelo elenco do Santos, nós já estamos próximos da imunidade de rebanho. É verdade, né? Muitos jogadores, né, Xará? Pô. Mas se a gente for ver, o Palmeiras tem reinfecção, então ficou complicado o negócio. Né? No Palmeiras teve algum jogador com reinfecção? Estão falando isso agora, né? O que eu ouvi dizer que muita gente, que na verdade não é uma reinfecção, né? Como se a carga viral tivesse diminuído e voltado. Você não teria de fato se curado e pego novamente, né? Não sei se isso procede ou não. Pô, eu tava todo feliz. Eu tava todo pimpão que eu já tive essa bagaça aí, achando que eu tava livre agora, que eu podia sair livre, leve e solto lá. Só não fui lá ontem no meio da Independente para receber o time, né? Não tô dando esse mole também. Mas, pô, é meio frustrante isso. Bom, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar agora sobre as eleições americanas, né? Jason never dies. É verdade que cada dia mais está próximo aí de eu ter que realmente assumir que eu perdi um almoço que eu gostaria de ter ganho, porque eu ia esculachar, mas tudo bem. E aí, Vitão, não tem mais volta, né? O que você acha? O Biden tá dado? Eu acho difícil, né? Eu, desde o começo, eu achava muito difícil. São muitos estados. Para mim, isso aí está dado. Você vai reverter uma decisão com um evento fraudulento em vários estados ao mesmo tempo. É apostar demais na fraqueza das instituições americanas. Né? Eu acho que não. Surpreenderia muito. O Rudy Giuliani tem estribuchado aí, né? Falar de fraudes. Bom, eu acho que sim. Morta. Então, coloque. Mas veja, isso aí, 10 votos, 15 votos. O problema é você justificar um desvio que seja grande o suficiente para reverter o resultado. Ninguém duvida que possa haver essas situações de fraude e tudo mais em qualquer lugar do mundo, mas assim, são grandes o suficientes para reverter o resultado? Sim. Ok. Resultado em 4 estados? Sim. Aí ele ganha. Mas eu acho difícil em termos práticos. Se fosse um estado, como a eleição da Flórida, no ano 2000, 100 votos de diferença, é uma conversa distinta, né? Mas são 4 estados para serem revertidos. Uma diferença de votos que ela é pequena, mas não tão pequena assim em relação à magnitude de uma fraude. Né? Então, para mim, eu acho que está dado. Agora, o jogo só termina quando o juiz apita, né? Tá aí o América Mineiro que não lhe deixa mentir. Você tem aí, né, o colégio eleitoral e depois você tem lá a posse efetivamente.
Ô, Mas eu Xará, acho que é jogo jogado. ô, Xará, me diz uma coisa. Há quem diga aí que numa das falas recentes do Trump, ele já estaria dando um sinal de que realmente o gato subiu no telhado. É isso mesmo? Não tem mais volta? Até a, até a China já, o Xi Jinping já reconheceu. Reconhece. Então não tem muito o que conversar, né? Todos os, assim, na semana passada já não tinha muito mais o que conversar. Passou uma semana, só No caminhou na news. direção, no news. É isso mesmo, Cleveland? Já era? Ah, Marcelo, eu estou aqui pensando, queria saber que dia que você vai aparecer com a fantasia de pato, viu? Pô, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. Nem tudo que a gente comenda nesse grupo do WhatsApp você pode trazer assim a público dessa maneira, entendeu? Não é assim também. Não é assim. Na verdade, eu tava na torcida, que se eu ganhasse. Uma máscara de Biden já resolve o problema. Pode vir com a máscara de Biden que a gente fica satisfeito. Só se eu virar minha cabeça ao contrário, né? Com essa barba branca aqui. Bom, eleição americana sem grandes novidades, né? Então, já que as eleições estão ficando um pouco para trás, eu queria a impressão de cada um aí sobre as falas mais recentes do Biden, sobre as eventuais mudanças que ele de fato pode imprimir, se existe algum temor em relação a isso, né? Menos responsabilidade fiscal, aumenta a carga de tributos. Agora eu vou começar a fazer o sentido contrário. Eu queria a sua impressão, Cleveland. A gente já tem algum estilo Biden na posição de presidente? Esse estilo Biden, né? Talvez um pouco mais. Não dá nem para falar estilo democratas, porque mesmo os republicanos muitas vezes assumiram em que corrigiu as contas públicas foram os democratas, né? Por incrível que pareça, se a gente olhar o histórico. Mas, no fundo, o que o Biden está fazendo é uma demanda de uma boa parte da sociedade americana que votou nele, né? Uma redistribuição de renda, ele está pensando nisso. Ele vai aumentar tributo, mas eu acho que ele vai emitir muita moeda. No fundo, ele vai exportar a inflação para o mundo todo, a impressão é essa, e os sinais do mercado cambial já estão mostrando isso, de certa maneira. Agora, o que me preocupa mais nessa história é o fato de que ele fala em meio ambiente, fala em um monte de coisa, mas ele não mostra os custos da mudança que ele pretende fazer. E isso não vai ser trivial, acho que não vai ser um trabalho simples, né? Deixa de ser chato, Cleveland. Pô, é tão legal você falar que vai melhorar o mundo, aí você vê que esse negócio de fazer conta, cara. Pô, pois é, uma praga esse negócio economista, né? Sei lá. Pô, não é tão legal falar, pô, eu quero um mundo limpo. Olha que negócio bacana de se falar. Eu quero a paz mundial. Olha, é quase que um discurso de uma Miss, né? Olha que negócio. Sou contra a injustiça social. Olha isso, cara, que contra a fome. No meu caso, dá para perceber de cara, né? Não precisa nem eu falar, né? Basta olhar. Mas, Marcelo, só para terminar, é possível, para não dizer provável, que se o Boulos perder a eleição, ele vai compor o gabinete do Biden lá, viu? Só para você ficar sabendo. Com o problema do déficit americano lá nas contas. É claro, ele vai resolver. Eu sou grato, né? A gente pode até falar um pouquinho depois disso aí, quando a gente falar das eleições, mas eu, de antemão, já sou grato ao Boulos, resolveu minha vida, me deu ideias brilhantes aí para resolver o meu déficit primário crônico. Ô, Xará, e aí, hein? Você já tem alguma aposta, alguma sinalização? Que direção que o Biden vai? Ainda bem que o Senado ainda é de maioria republicana, equilibra um pouco as coisas. Qual que é a sua impressão? Putz, sinceramente, Xará, não vi nada que o Biden tenha falado diferente daquilo que foi a campanha. Parece que está em campanha ainda. Então, muito difícil de antecipar. Vamos ver a partir de 20 de janeiro. Por enquanto, eu vejo mais coisas. O Trump parece que está querendo aproveitar os últimos dias para dificultar um pouco fazer a o vida. que ele, exato, para fazer o que ele não fez em 4 anos, sei lá, parece estar correndo atrás do prejuízo. É o famoso então tá. Então, para se resolver. O que eu vou fazer aqui nos próximos 2 meses? Parece mais o Trump, que, assim, não deveria ser, né? Quer dizer, o Pato Manco já não é mais o presidente, de fato, né? Mas está parecendo mais o Trump do que o Biden. Então, eu não tenho nada para falar sobre o Biden por enquanto. Alguma coisa, Vitor?
Nada. Só o destaque é o seguinte: o Senado ele está com 50 republicanos e 48 democratas. E faltam 2 senadores na Geórgia, a eleição foi para o segundo turno, onde competem 2 chapas, uma contra a outra. Para o Partido Republicano manter a maioria do Senado, apesar de estar 50-48, ele tem que ganhar uma dessas 2, pelo menos, ele vai a 51. E se ficar 50-50, o voto de Minerva no Senado é do vice-presidente. Então, ainda não está definido. Eu não sei como está essa corrida aí na Geórgia, mas tem uma corrida lá e o republicano precisa ganhar uma das 2 para garantir, de fato, a maioria. Isso é bastante importante. Eu acho que a aposta do mercado é isso, né? Que essa maioria republicana no Senado, de alguma maneira, e vai frear um pouco o ímpeto do Biden em relação ao aumento de tributos e mesmo a questão fiscal. Bom, agora só resta esperar, aguardar aí o anúncio oficial, né? Isso daqui a pouco menos de um mês, mas vamos acompanhando, né? Até lá, se surgir alguma novidade. Bom, vamos falar já que a gente falou de eleição americana, já que a gente falou do Biden, o senhor Barack Obama deu esses dias uma entrevista aqui, né, por ocasião do lançamento do seu livro, e ele reserva um pedaço do seu livro para descrever, né, o nosso presidiário predileto, né? E aí eu lancei a seguinte raciocínio lógico, que é o seguinte: o Obama era um cara legal. Então era legal você votar no Biden, porque o Biden era vice do Obama, que era um cara legal. Então, logo, o Biden é melhor que o Trump, porque ele era vice do Obama, que era um cara legal. O Obama era um cara legal porque ele falou que o Lula era o cara. Só que agora que ele falou que o Lula é corrupto, ele já não é mais um cara legal. E se ele não é mais um cara legal, o Biden, que foi acusado de corrupção, deixa de ser um cara legal e deixa de ser melhor que o Trump, que passa a ser melhor que o Biden, porque o Biden foi um cara acusado de corrupção, né? E era um cara legal, porque era apoiado pelo Obama, que era um cara legal, até achar que o Lula não era assim tão legal e corrupto. Foi mais ou menos isso que aconteceu, Xará? É aquela coisa, o Lula em 2009, né, quando o Obama disse aquilo, Que ele era, you are the o Brasil estava era a bola da vez. Eu lembro no mercado, investidor, a gente chegou a receber bastante investimento lá de fora, investment grade, crescendo pra cacete. Quer dizer, era o cara, porque de fato, né, você pega a popularidade do Lula, nunca teve nada parecido no mundo, né? Praticamente Coreia do Norte. Você sabe que os jogadores de truco definem essa situação com a seguinte frase, né? Um burro carregado de açúcar, até o loló é doce, né? Então, era uma situação muito específica, né, em 2009. Sim, sem dúvida. Só que é assim, o americano, e na média, tem uma visão do brasileiro que é isso aí que ele escreveu. Pô, é um país de bananas, República Bananeira, né? Tem corrupção e tudo mais. Então, está dentro desse contexto. Não acho que o Obama tenha se referido ao Lula especificamente. Óbvio, teve toda essa questão do petrolão depois. Um bilhãozinho, né, para cá, um bilhãozinho para lá. Mas eu acho que ele teria falado a mesma coisa se fosse qualquer outro presidente, porque afinal é brasileiro, né? Então é algo que é de se esperar que fosse assim, né? De repente ele nem leu o que escreveram, né? Colocaram o nome dele lá e pronto, né? Gravaram uma fita, ele deve ter escapulado. Sei lá, aquele cara lá não tinha um dedo, era meio esquisito. E aí, Vitão, qual a sua impressão aí sobre esse esculacho do Obama no Lula que magoou tantos coraçõezinhos rubro-estrelares? Eu achei o máximo. O esculacho foi devidamente compartilhado em WhatsApp para alguns amigos. O Lula é um protagonista de um filme triste, um filme com final horrível, que teve algumas cenas gloriosas no começo e tal, né? Mas o desfecho do filme é lamentável. Mas essa incoerência que você listou aí foi muito engraçada, né? Ver aquele post da Gleisi Hoffmann falando delicioso, né, cara?
Pô, eu pago internet para esse tipo de coisa, né? Então, agora, só falou verdades, né? Ninguém pode dizer que ele não falou verdade, só falou verdades. Eu trago verdades aqui sobre o Lula. Deixa eu ratificar aquela conversinha dele ser o cara. Olha, sabe o que é? É tipo assim, aquele cara lá do sindicato do que comandava Nova York lá nos anos, acho que é 30, 40, sei lá, né? Que é o pessoalzinho meio afeito a uma certa corrupção. E aí, Cleveland, eu queria saber a sua impressão em relação ao Super Obama aí. Meu Deus, eu fiquei muitíssimo ofendido dele insinuar, olha onde já se viu isso, que um homem livre como Lula pudesse ter praticado algum ato de corrupção. Você também, como brasileiro, se sentiu muito indignado com o imperialismo estadunidense? Na realidade, eu acho que o Obama é um dos maiores responsáveis pela crise econômica que o Brasil viveu. Assim, eu acho que ele é responsável, ele realmente é responsável. Ele falou que o Lula era o cara e o Lula acreditou que era o cara. E aí ele foi lá e parou de ouvir os outros e saiu fazendo merda. Inclusive, elegeu a Dilma, que completou a do... Ou seja, resumindo, cara, ele falou o óbvio, né? Quem estava no país, quem viveu todo esse tempo no país, quem viu as decisões que foram tomadas a partir de 2009 em diante, sabe exatamente o que aconteceu. Diga-se de passagem que as coisas estavam estáveis, por incrível que pareça, enquanto o Palocci e a equipe dele estavam por lá. Porque depois que o Palocci saiu, esse negócio virou um samba do crioulo doido. É inacreditável o que este partido fez com o país. E agora tem que ler Gleisi Hoffmann bravinha com o Obama. Vai ver se eu tô na esquina. Não, e legal que eles descobriram, olha, uma coisa que ninguém sabia, gente. Tem acusação de corrupção contra o Biden. Jura? Ninguém sabia disso. Foi uma puta novidade. Cara, quando eu li aquele... Eu falei, não brinca. Sério que tinha acusação contra o Biden? De corrupção. Só volta a me querer dizer que o filho dele é um puta porra louca. Marcelo, o mais engraçado Não me venha com uma surpresa dessa que eu não aguento. O mais engraçado é ela falar e citar, olha, tem acusação contra o Biden. E contra ela não tem, não. Contra o marido, o ex-marido dela, não tem, não. Contra o partido, não tem, não. Não tem. Cara, olha, brincadeira. É muita hipocrisia, é muito cara de pau, não aguenta esse povo. Cara, eles são brincalhões, né? Assim, o PT, ele tá indo para um estágio, assim, da galhofa, né, cara? Da caricatura, né? E assim, pô, esses caras... Estados Unidos é Estados Unidos, desde que os Estados Unidos é Estados Unidos. Os caras espionaram a gente aqui, cara. O cara como escuta lá dentro da sala da Dilma, pô. Entendeu? E agora ficaram nessa campanha com essa coisa meio fla-flu e agora essa indignação deliciosa. Obrigado, Deus, por ter me permitido viver isso. Então, assim, essa é uma daqueles xizinhos que a gente vai colocando na vida, né? Ver esse tweet da Gleisi realmente foi delicioso. Bom, depois desse esculacho, né, do Obama no Lula, com toda aquela elegância do Obama, aquela dicção perfeita, aquela postura. Putz, o Obama é demais mesmo. Vamos voltar aqui para a terra e vamos falar das eleições municipais, né? Nós definimos aqui em São Paulo um segundo turno, meu Deus do céu, Senhor, entre Covas e Bolos, e no Rio de Janeiro, entre Eduardo Paes e o Crivella. A Manu, que despontava lá como uma líder, foi para o segundo turno, mas em segundo lugar, né? Houve um acerto de última hora, um dos candidatos, me falta o nome agora, Fortunati, não foi isso? Exatamente, Fortunati desistiu em última hora e houve uma migração de votos. Eu vou começar agora pelo Vitor. E aí, Vitor, qual que é a sua sensação para o segundo turno? Nós temos aquele bolão lá que você está organizando, todo mundo apostando no Covas majoritário, mas eu queria ouvir as suas considerações aí sobre o segundo turno da eleição municipal de São Paulo, Rio. O que você quiser falar aí, fala aí. Covas ganha 58%. Eu e meu xará discordamos um pouco de você, hein? Tudo bem, depois vocês colocam... Vamos fazer um bolão aqui interno. Eu acho que não vai haver muitas surpresas, né? Está acontecendo uma virada em Recife, aparentemente, no que foi, para mim, a pior escolha de todas as capitais brasileiras. Impressionante. Como é que o Mendonça Filho ficou fora desse segundo turno, né? Pois é.
colocou no segundo turno o filho do João, do Eduardo Campos, que tem 26 anos de idade. Vamos cá entre nós, né? Pelo amor de Deus. O cara não pode gerenciar a cidade como Recife. Isso é curral eleitoral, isso é uma vergonha. E demais uma pessoa do PT. Então, assim, vão com Deus, eu acho que... É a neta do Miguel Arraes, né? Isso. E eu acho que, não vi ainda a pesquisa em Porto Alegre, mas acho que vai ser fácil para o Sebastião Melo. Ele vai ganhar com folga. A Manuela foi uma invenção da imprensa, na minha opinião. Mesmo recatada, não colou, né? E aí, Xará, quais são as suas impressões para o segundo turno da prefeitura? Você já conseguiu aí consumir mais os dados, né? Você que é o homem dos dados aí, já conseguiu consumir mais os dados das eleições e avançar? Ou as suas férias não lhe permitem isso? Pois é, eu fiz conta, cheguei no 54,5 para o Covas no segundo turno. Você viu que a nossa conta ficou bem parecida e nós fizemos uma planilha de Excel parecida lá, hein? Pois é, algumas premissas, só que eu já comecei a me arrepender porque o Boulos está me saindo um russomano piorado, porque ele abre a boca, eu vou te dizer, não sai nada que presta. Então, e agora ele vai ter 10 minutos, cara. Então, 10 minutos para falar bobagem. Você imagina 10 minutos. Vai ser difícil segurar, né? Vai ser difícil segurar. 10 minutos para falar bobagem. Ele está numa pegada de humanização, mostra com a família, diz que tal. É aquela coisa de dar aquela amaciada na imagem, né? Marketing é poderoso, sem dúvida nenhuma, mas quando você pega o cara desprevenido, putz, é difícil segurar. É difícil. Então, não sei. Acho que vai ser fácil mesmo. Eu estava mais preocupado, agora eu estou menos. E aí, Cleveland, qual que é a sua impressão? Queria até que você pudesse, a gente acha importante, né? A gente precisa depois talvez fazer até uma rodada em especial para comentar a genialidade de Boulos, que num estalar de dedos conseguiu resolver um problema que para muitos parecia complexo, porque você vê que o gênio tem essa coisa, né? Ele enxerga ali, ele consegue captar com uma facilidade coisas que a esmagadora maioria da pobre e mortal população não consegue. E aí, Cleveland, qual é a sua impressão aí sobre as eleições? Se quiser já começar a falar aí da solução de Boulos. De Boulos? Qual a receita de Boulos? A receita de Boulos. Eu acho que você pode começar colocando um 100 com S, economistas, 100 economistas com S. Lindo, hein? Bem lembrado, hein? O manifesto dos economistas em apoio ao Boulos, hein? Como rasgar o seu diploma. Gente, o pessoal já está assim olhando e falando o que é isso, né? Mas eu acho que ele andou conversando muito com aquele tal de Arno Agostinho, era esse? Então, ele deve ter conversado, né? Porque para ter uma ideia brilhante dessa, por que a gente não pensou nisso, né? O melhor dessa história são os memes, né? Agora, sabe o que me assusta, honestamente? É que as pessoas continuam, passam-se os anos e as pessoas continuam achando bonitinho propostas de transporte gratuito, como se tivesse transporte gratuito, achando bonitinha a ideia de que vamos contratar mais gente, porque contratando mais gente vai ter mais renda na economia e vai movimentar mais a economia. Como se não fosse o investimento que fosse o definidor do crescimento econômico. As pessoas continuam acreditando na história da carochinha. Sabe só taxar grandes fortunas, Pedro. É só taxar grandes fortunas, resolve tudo. Invadir não gera nenhum efeito sobre o investimento no setor imobiliário, invasão. Sabe, essas coisas assim que você fala, pô, bacana, legal, você está preocupado com o social, mas você já pensou na merda que vai ser lá na frente, tudo isso que você está fazendo? Ou seja, as pessoas gostam de cair no conto da carochinha. É impressionante. E um amigo meu me fez uma pergunta que eu não soube responder. Como é que mais de 1 milhão de pessoas votam num sujeito como este? Como é que... É aquela história que a gente estava conversando outro dia. O nível de assimetria informacional tem que ser tão grande e a incapacidade das pessoas entenderem o resultado do que ele pode fazer é tão grande que não sei, me assusta, assim. Tem até um artigo hoje de uma amiga minha, colega de faculdade, a Zeina Latif, no Estadão, que ela foi muito direta e objetiva, né? Ela levantou a bola, falou, gente,
que maluquice é essa? É tão estapafúrdio e grotesco uma ideia dessa que me espanta as pessoas continuarem a votar num sujeito desse. Olha, eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Essa semana, assim como eu já tive o privilégio de gravar um tempo atrás um conteúdo para o canal do YouTube da minha empresa com o Marcelo, eu estava gravando um conteúdo com, aliás, um cara brilhante, o Zé Rocha, lá da Dália Capital. A Dália é uma casa que tem teses de investimento muito peculiares e tal. Então, eu me ausentei um pouco lá da mesa. Quando eu voltei, tava uma mistura de incredulidade, gargalhada. O que aconteceu? E aí o pessoal comentou comigo. Eu falei, nossa, sacanagem. Isso aí alguém publicou, né? E o pessoal tá repassando, né? Que nem um estupro lá culposo, mas você não tem vídeo, não tem registro disso. Ele falou, alguém ouviu, não entendeu direito, escreveu. Mas não, tinha vídeo. Tinha o vídeo do camarada falando. E mesmo vendo o vídeo, eu tinha dificuldade de acreditar. Tanto é que eu passei uma segunda vez. Falei, não, isso é tão absurdo, é tão estapafúrdio, que eu preciso ver mais uma vez para ter certeza mesmo do que eu estou ouvindo. Mas aí, nessa hora que você percebe que aquilo que te parece óbvio esconde a genialidade que está por trás daquilo ali. Porque, por exemplo, no meu caso, na minha vida, zerei meu cartão de crédito. Resolvi a vida, eu tinha feito umas compras parceladas, estava meio preocupado. Rapaz, essas próximas faturas, o que eu fiz? Fiz um outro cartão de crédito, peguei e paguei o meu. Zerei, resolvi o problema. Quer dizer, se não tivesse tido a chance de, na minha vida, ter podido me deparar com aquela genialidade do Boulos, como é que eu teria resolvido o problema? Eu teria até que ter trabalhado para comprar, para quitar meu cartão de crédito. Quer dizer, gente, eu estou aqui fazendo uma ironia, mas talvez hoje o orçamento da cidade de São Paulo já foi o terceiro orçamento do país. Hoje deve ser o quarto ou quinto. Mas nós estamos falando aí alguma coisa, se eu não estiver errado na conta, entre 65 e 70 bilhões de reais. Na mão de um camarada que não consegue fazer as 4 operações. Se você gritar rápido para esse vagabundo quanto é 7 vezes 6, ele não vai saber. Entendeu? E aí, esse cara está disputando o segundo turno, ainda que sem chance de ganhar, ainda que não vá ganhar. Quer dizer, não é possível que a nossa insanidade coletiva tenha chegado a tal ponto, mas com uma proposta dessa, absurda, que até a economista queridinha lá, Laura Carvalho, acho que é esse o nome da moça, né? Nem ela, conseguiu agasalhar. Tadinha, ela tentou dar uma explicação, até depois do que ela fez o tweet, foi direto para um quiroprata lá para colocar a coluna no lugar, né? Porque, para fazer um contorcionismo daquilo ali, que destrói a coluna de qualquer um, não é fácil, né? Entendeu? Então, é um negócio, cara, assustador. E denota uma mentalidade tão hermética, porque mostra que não passa pela cabeça do cara a possibilidade de resolvermos alguma coisa que não seja através de mais Estado, de concurso, de estatização. É impressionante, cara. É assim, é tudo no Estado, nada contra o Estado. Como é que é lá o lema fascista, né? Então é impressionante a limitação dessa gente. Tem um vídeo muito interessante para quem quiser pesquisar, que é um debate do Boulos com Demetrio Magnoli lá na Folha, e que o Boulos falando, o Demetrio Magnoli, tem uma hora que você vê que ele está assim, abismado com a quantidade de bobagens que esse cara consegue falar, e nisso, Xará, eu e você quebramos a cara. Por quê? Porque como bons caras de exatas, o que a gente fez? Planilhinha de Excel, quantos votos o Boulos teve, a gente leva para o segundo turno, do Covas, e aí eu e você devemos ter feito contas parecidas. Quanto que do Márcio França vai pronto? Só que a gente esqueceu, o camarada tem 10 minutos para falar, cara, até o dia da eleição. Imagina a quantidade de besteira. Aquilo é tudo gravado. Quantos votos do Márcio França vocês consideram que migram? Qual foi a proporção? Eu não lembro exatamente, mas acho que eu coloquei alguma coisa como 65% a 70% dos votos do Márcio França para o Boulos. Depois até vejo lá na planilha, mas eu acho que dá meio a meio aí. Eu tenho a sensação... Eu tenho a sensação que não, porque muita gente, além de enxergar no Márcio França um candidato de esquerda, enxerga no Márcio França uma antítese do Dória que pode se espelhar no Covas, ainda que o Covas tenha feito questão de esconder um pouco o Dória na campanha. Então, eu acho que talvez tenha essa relação.
né? Mas foi engraçado porque eu e Xará divergimos ali na casa decimal, né? Bom, então assim... Marcelo, só complementar uma coisa? Claro. Só rapidinho. O problema do Boulos não é detectar os problemas sociais. Não é esse o ponto. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo a solução que supostamente esse cara quer dar. Sim. É inviável, é irracional e ele vai conseguir piorar tudo. É este o problema. Mas a ideia é essa, né? Quando se fala em igualdade no socialismo, é igualdade, desculpa, acho que público adulto, né? É igualdade de todo mundo na merda, né? Não é gerar riqueza e colocar todo mundo para cima, é colocar todo mundo para baixo. Essa que é o grande problema, de uma mentalidade. Olha, é o igualistão. É o igualistão que você muito bem colocou, né? Inclusive nesse vídeo com Demetrio Magnoli, acho que é de 2018, não, 2016, 2018, falando sobre taxa de juros, né, cara? Que o cara não consegue entender o elementar que a taxa de juros é o preço do dinheiro, oferta e procura do dinheiro. Então, assim, realmente é um negócio assustador e eu fico só imaginando, né, do que nós nos livramos, né? Mais um ano, mais um governo de PT, ainda que a gente não tenha um governo brilhante, maravilhoso, que o presidente fale todas as bobagens do mundo, que ele poderia ficar aí, sei lá, brincar de vaca amarela em uns 6 meses para a gente poder ter um pouco de paz, mas realmente a gente se livrou de muita coisa. Bom, gente, essa semana aí parece a pauta está um pouquinho mais enxuta, né? O presidente não falou grande besteira. Eu queria uma coisa que eu não havia colocado aqui, mas eu queria também que vocês falassem um pouco o seguinte aí, desculpa pegar um pouco de surpresa, mas acho que vale a pena. Em curtíssimo espaço de tempo, nós tivemos 2 problemas muito sérios com os sistemas do judiciário, né? O ataque hacker no STJ e a questão do problema de transmissão de dados e resultado do TSE. A ministra Rosa Weber parece que tomou uma decisão estrategicamente equivocada e colocou a gente numa posição fragilizada. Eu queria a impressão de vocês sobre isso, inclusive o seguinte, porque esse tipo de problema cria pano de fundo para se colocar em dúvida o sistema eleitoral. Vou começar com você agora, Xará. Queria saber a sua impressão. É interessante isso. De fato, não temos ainda muita informação, né? O Barroso chegou a acusar grupos interessados justamente em semear a desconfiança, que, enfim, precisa ser provado, isso a gente não tem nem ideia. Inclusive, essa questão, pelo pouco que eu li, né, essa questão da decisão da Rosa Weber, tecnicamente seria para dar mais robustez, para deixar menos exposto o sistema, porque você centraliza, fica tudo num lugar só e você fica menos exposto, né, do que se tivesse 27 apurações separadas. Mas eu confesso que de TI manjo muito pouco, então eu não consigo dar uma opinião embasada. Eu só sei o seguinte, isso inclusive vai ser minha bola fora, é inadmissível. Você tem um sistema você tem um sistema que tem que ser testado, não é possível, quer dizer, você passa 2 anos, né, porque desde a última eleição você tem que ter melhorias, e chega na hora H e não entrega, alguém pisou na bola, né? Então é inadmissível, você pode dar a desculpa que for, né? É inadmissível, não dá. É que nem o app, né, que a justificativa assim, pô, muita gente entrou no app no dia da eleição. Pô, tá de brincadeira. Exato. Não, eu tentei. Jura por Deus? Eu tinha baixado o meu título de eleitor no app. Eu fui pegar, ainda bem que eu fui pegar antes de ir para a zona eleitoral, ver se estava lá. Não estava. Eu tive que entrar os dados de novo e não baixou. Eu tive que pegar o meu título de eleitor em papel, senão eu não sabia nem que zona eleitoral que eu ia votar. Não, tipo, o app não funcionar no dia da eleição é tipo um restaurante que fecha para almoço, né? Um negócio maluco, né? E é o único momento que você precisa do negócio. Você sabe que é uma coisa surreal. Ali era que nem a lojinha do São Paulo, de artigos esportivos do São Paulo, que tinha uma lojinha com a porta virada para a rua. E no dia do jogo fechava.
Eu falei, mas por quê? Não, se a gente deixa aberto no dia do jogo, o pessoal pode saquear e tudo. Eu falei, caraca, bicho, pensa num jeito, mas se você fecha a loja dos produtos do time no dia do jogo, você vai vender quando? Coisas do Brasil, né? E o Cleveland, e aí, o que você acha aí essa fragilidade do sistema? Não dá muita margem para que se coloque em dúvida a sua segurança e crie espaço para uma narrativa, ainda que as pessoas que eventualmente atacaram, se é que houve de fato um ataque, tenham feito exatamente com essa intenção, não é exatamente para descredenciar elas que a gente tinha que ter um sistema robusto, uma melhor proteção de dados? Não, eu acho que você já respondeu, né, Marcelo? Na realidade, o que você espera de um sistema eleitoral? Primeiro, que ele seja um sistema eleitoral que minimize, porque zerar nunca vai zerar a probabilidade de fraudes, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que ele funcione. E como vocês já disseram, ele tem que funcionar quando? Ele tem que funcionar quando ele é chamado a funcionar. Eu não quero a página do TSE... aliás, até quero, né? De repente eu preciso usar o serviço do TSE em outros momentos, mas o mais importante é no dia da eleição. E o que me chamou a atenção é que esse app é um lixo, para dizer o mínimo, né? Eu tentei de todas as formas ter acesso aos meus dados, não consigo ter acesso aos meus dados, dela aparecer as mesmas mensagens o tempo todo. Isso, assim, desde sábado, né? E o que mais me chamou a atenção, só para finalizar essa história, foi a reação do Barroso, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava com aquela postura muito calma, tranquila, professoral até, ele meio que estava tirando o corpo fora, né? Jogando a responsabilidade para quem tomou a decisão antes, sendo que o TSE é o TSE. E até onde eu fui entender todo esse processo de supercomputador, fui falar com amigos meus que trabalharam na Oracle e tudo mais, de fato, você tem um processo de aprendizado. É como a história daquela câmera fotográfica de celular hoje em dia. Conforme você vai tirando, ela vai aprendendo. Mas se já se sabia disso antes, por que você não fez esse exercício antes? O que aconteceu? É só a pandemia que justificaria? Você não tinha uma alternativa para pensar nisso antes? Ou seja, é levantar uma bola que não precisava. No fundo é isso. No pior momento, né? Eu, particularmente, não compartilho. No pior momento. Eu, particularmente, acho que não teve fraude nenhuma. Eu acredito no sistema. Eu só acho que levantaram uma bola, assim, desnecessária. Eu, particularmente, também não compartilho de teorias de conspiração. Acho o sistema bastante eficiente. Eu não sei se, para um país que pretende ser uma república federativa, esse método é o melhor, mas é o que a gente tem aí. Não no sistema de votação, né, mas no conceito. Eu acho que, por exemplo, que diz respeito à cultura do país. Diferente de muita gente que critica, né, o modelo americano, eu acho o modelo americano bastante interessante. Mas e aí, Vitão, o que você acha aí dessa história, dessa fragilidade do judiciário como um todo na proteção dos seus dados e especialmente num momento tão delicado de eleição como esse? Eu vou seguir os relatores, não tenho tanta informação a respeito do assunto, e a minha bola fora também acontece, pela mesma razão que nós, o Marcelo já roubou minha bola fora, então está dado. Já antecipei aqui. Já vou ter que... a minha já estava até anotada, ó, prova aqui, ó, mas tudo bem, isso não é problema. Bom, eu não sei vocês, né? O nosso próximo item, como vocês sabem, seguindo a nossa tradição, somos todos amantes do esporte bretão. Cada um aqui dedica um pouco do tempo para falar dos seus prazeres ou de sabores, né? Então, não sei se o Vitor quer começar a falar sobre o tema futebol, se você tem alguma coisa para dizer. Se vocês me permitirem, gostaria de ficar por último. Eu posso dizer que estou muito feliz que ontem o São Paulo acabou com a raça do Rogério Ceni. Certo, professor? Nossa, me dói ouvir isso, cara. É difícil explicar esse sentimento, cara. Difícil explicar esse sentimento. Eu acho que o Rogério Ceni não vai comer peru de Natal na gata. É a única coisa que eu tenho para falar boa de futebol nesse momento. Assim, quero saber como vai ser a próxima eliminação do Flamengo com goleada. Eliminação sem goleada não vai. E aí, Xará? Não tem mais nada para falar. E você, Xará, o que tem para falar do seu Fantástico se recuperando da Covid aí? Pois é, você vê que eu podia continuar dessa maneira, né? Porque vencemos com a autoridade internacional. Se bem que, assim, o Internacional era o líder do campeonato, eu vi o jogo, olha, realmente, se o líder do campeonato joga aquilo, eu fico imaginando os outros times.
muito ruim. É que, na verdade, o líder do campeonato não é o Inter, né? É verdade, tem razão, desculpa. O líder virtual é o Inter, né? Porque tem menos jogos. Agora tem que confirmar, né, Marcelão? Você sabe que uma coisa é o 9 pontos teóricos, outra coisa é ganhar no campo, né? Deixa eu Tá tudo cheio, sonhar. tá tudo cheio, né? Tá tudo Deixa eu achando. Agora, sonhar. porra. Mas esse lombo aqui não aguenta mais apanhar. Deixa eu sonhar um pouco. Deixa eu curtir um pouco. Os caras, meus amigos falam, é o golfinho lá, vai aparecer, dá uma olhada e vai afundar de novo. Bom, Olha, eu nunca vi, eu fazia tempo que eu não vi um campeonato tão nivelado por baixo como esse. Sinceramente, qualquer um pode ganhar. Assim, o Flamengo, que era o bicho papão, tá desmanchando, né? Então, assim, qualquer um pode ganhar esse campeonato. eu achei a decisão da diretoria do Flamengo de tirar o Domenech. Corinthians e Vasco não pode. Corinthians e Vasco. É verdade. A gente sabe quem não pode. Porque o Campeonato Brasileiro ele tem essa peculiaridade, diferente da esmagadora maioria dos campeonatos aí disputados pelo mundo, é um campeonato que normalmente quando começa você tem lá 6, 7 times que podem ser campeão, né? O Campeonato Espanhol lá é o Atlético de Madrid e o Barcelona, quando muito, né? O Real Madrid, o Barcelona e quando muito o Atlético. Atlético de Madrid, exatamente. Né? Então aqui a gente tem... Eu fiz questão de mencionar o Corinthians para me antecipar ao bullying do... Não, mas você quer ver qual que vai ser a história? Fica vendo. Cleveland, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu time. Você sabe que a minha origem é Prats, né? Prats é o nome espanhol, né? Não sei se você sabe disso. Não Essa sabia. semana eu me senti vingado. 6-0 na Alemanha. 6-0 na Alemanha. Que Olha chachado, só que maravilha. Tá vendo? Então, eu também dei risada quando vi isso. Então, a minha menção ao futebol, além, claro, obviamente, do meu Liverpool, com certeza a Fúria. A Fúria fez o estrago na Alemanha, né? Furou a Alemanha. Eu aproveitei, desculpa interromper aí, Marcelo, eu aproveitei que eu estava de férias e assisti o jogo, né? Na íntegra. E, de fato, assim, a Alemanha é uma sombra daquilo que foi... Já 2018 já foi ruim, né? Mas é uma sombra, não se reconhece, é um troço ali que... E eu acho que estão querendo derrubar o técnico. É mesmo? Não é possível. Assim, como é que tá a zona de rebaixamento, que eu nem sei, hein? Então, eu queria... É isso que eu ia falar, assim, você fez um comentáriozinho aí, mas nós estamos com 2 jogos atrás e hoje pegamos o Fortaleza e sairemos desse local. Tá. Sim. Mas o Rogério não voltou para lá, não, depois de ontem? Não. Deixa eu falar. Hoje a gente ganha no Fortaleza e se iguala ao Corinthians de pontos com um jogo a menos. Tá. É isso que eu ia falar, Cleveland. Você fez um sobrevoo ali pela Europa, né? Você que normalmente fica ali na ilha da Rainha Elizabeth, hoje sobrevoou a Espanha, mas aqui Itaquera, que é do lado, você não fala nada. Oi? Itaquerinha aqui, que é do lado, você não fala nada. Lá no Quimicão... Desculpa, tá caindo ponto aqui, peraí. Bom, mas vocês vão ver quando o Corinthians retomar que ele vai lembrar que ele é corintiano. Bom, chegou o momento de eu falar sobre futebol, né? Tricolor, liderado pelo gênio do futebol, Fernando Diniz, uma mistura de Cruyff, Guardiola, Tele Santana, Muricy, Rino Smith, um visionário, entendeu? Que um pobre mortal como eu é incapaz de compreender, né? Que não se conforma daquela saída ali do tiro de meta com 3 camaradas dentro da área. Nunca vou entender aquilo, mas não interessa. Pouco importa o que eu acho, porque eu sou um simples mortal diante de um monstro, de um gênio, chamado Fernando Diniz. Que técnico, meu Deus. Perdão, senhor. Perdão por todas as palavras que eu proferi aqui. Algumas, confesso, com o coração repleto de ódio. Tenho que admitir. Entendeu? Porque não conseguia perceber, na minha pequenez, a genialidade, a grandiosidade deste monstro chamado Fernando Diniz, que inaugura, né, somando todo o conhecimento futebolístico acumulado ao longo do tempo, o dinismo, né? Essa nova escola do futebol, que é aquela não muito aconselhável para gente com um pouco mais de idade, como eu,
que a cada jogo de São Paulo sofre palpitações, chega ali no limite da parada cardíaca. Esse jogo de ontem até que foi mais ou menos tranquilo, mas ainda a gente dá umas vaciladas. Agora, cara, eu tô torcendo para eu quebrar a cara, para que eu tenha que engolir cada vírgula que eu falei do Fernando Diniz. Pô, a gente está no Campeonato Brasileiro, somos virtualmente líderes por aproveitamento. Na Copa do Brasil, estamos chegando longe. O Flamengo, que era um bicho-papão, a gente bateu na cara, né? Se freguês de caderneta, em 3 jogos, metemos 9 gols nos caras. Se voa, urubu ou galinha, não importa, a gente abate mesmo, entendeu? Então eu estou feliz com o meu tricolor, espero não quebrar a cara. Não seria nada mal um título, eu fui mal acostumado, né? Nasci nos anos 60, então nos anos 70 eu fui campeão brasileiro, nos anos 80, nos anos 90, 2000, né? Então assim, já está na hora da gente ganhar um título mais forte. Não precisa ser os dois, viriam bem. A Copa do Brasil que a gente não tem, seria interessante. Tenho mantido as minhas esperanças, mas aquela história, né? Gato escaldado, né? Mantenho aqui, tento manter o pé no chão, mas sou obrigado a me render à genialidade de Fernando Diniz, esse monstro do futebol. Tá gravado, Marcelão. Vamos ver a próxima rodada. Vamos ver, né? Praia, hein? Vamos ver. Por favor, para de secar, Vitão, por favor. Deixa a nossa amizade falar mais alto numa hora dessa, pô. Bom, galera, falamos sobre futebol, rodada final, vamos dar as nossas dicas aí. Vou começar pelo Marcelo Guterman, né, que já roubou a minha bola fora aí do Vitor Loyola. O fez sem pretender, né? Aquela era tão óbvia, mas você, como autor da bola fora, começa por você aí, Xará. Quais são suas dicas? Peraí, deixa eu liberar aqui para... Libera eu. Sempre esqueça, a idade é uma merda, viu? Pronto. Tá liberado, Xará. Vamos lá. Minha dica da semana vai para esse livro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Se não leram, é leitura obrigatória para entender por que a intelectualidade apoia o Boulos. Me lembrei desse livro justamente porque nós temos aí o representante da esquerda caviar no segundo turno de São Paulo. Então, aliás, me permite te interromper só um minuto. Sim. Eu preciso imprimir aquele texto que você escreveu sobre o Boulos. Eu vou pegar a sua assinatura, fazer um autógrafo e vou fazer um quadro. Porque você foi de uma felicidade. Desculpa te interromper, mas você depois autografa para mim? Tá bom. Pode continuar, perfeito. Olha, leiam esse livro, porque muitas ideias que parecem ser minhas não são. Então, o Raymond Aron é um francês, um intelectual francês que comenta, da década de 50, comenta justamente como a intelectualidade francesa se deixa encantar pelo socialismo, né? E ele faz o contraponto, né? O ópio dos intelectuais em contraponto ao ópio do povo, que era o capitalismo, né? Então, o socialismo é o ópio dos intelectuais. Então, ele tem muita discussão que, enfim, é da própria época, tal, mas tem muita coisa conceitual muito interessante e te dá um embasamento teórico para isso que a gente está vendo aí, né? E justamente foram os franceses que invadiram a Universidade Brasileira lá atrás, né? Década de 50, década de 60, e trouxeram essa visão de mundo, né? Bem interessante. A minha bola dentro, uma coisa que não apareceu muito, mas eu lembrei, foi o fato da cidade de São Paulo ter mantido Interlagos, né? Aliás, eu sempre lembro do Porto, quando diz que o Bolsonaro não pode ver uma casca de banana que vai lá e escorrega nela, né? Dá carrinho, né? Eu mergulho. Essa foi, assim, de graça, né? O cara veio com essa história do circuito lá no Rio de Janeiro, num descampado, que claramente não tinha nenhuma viabilidade, diz que tinha 99% de chance, obviamente, quer dizer, ou era São Paulo ou o Brasil não teria o Grande Prêmio, né? Isso era óbvio. Então,
o Dória e o Covas deram a bola dentro aí. E o bola fora, já cansamos de comentar aí o TSE com atraso na apuração. É isso. E aí, Cleveland? Marcelo, deixa eu falar, porque eu estou com 1% de bateria. Vai, fala. Pode falar. Se eu cair... A gente já sabe. Eu segui o relator na bola fora, bola dentro, São Paulo Futebol. Em nome da família tricolor, eu agradeço. Opa. Atenção, tivemos aí um pequeno problema de transmissão. Enquadramento. Parece que Caiu. Parece que caiu, só teve o tempo hábil de falar o principal, que era dizer que a bola dentro era do tricolor. E aí, Cleveland, é com você. Posso compartilhar? Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Eu tinha uma bola fora que eu mudei, e resolvi, dado que o Marcelo já ia trazer a mesma bola fora que todo mundo está comprando, né, que é do TSE, eu fui procurar a imagem desse sujeito enquanto a gente estava conversando. Cara, juiz da segunda vara do Amapá. Em 9 páginas, que ele mesmo reconhece que ele não tem certeza sobre os fatos, baseado em dados da imprensa, ele fala que é notório na imprensa e assim por diante. Esse senhor, ele simplesmente afasta toda a diretoria da ANEEL, toda a diretoria da OMS, do Operador Nacional do Sistema, ONS, e ele pode gerar um caos no país. Ele simplesmente pode fazer com que o setor elétrico pare. É uma catástrofe, ele não tem noção do que ele fez. Detalhe, este mesmo senhor foi o que está querendo obrigar o governo federal a continuar com o auxílio emergencial de R$600, porque ele acha que ele pode simplesmente ir lá do Amapá dar uma decisão que vale para o estado dele e todo mundo vai pagar. Da mesma forma que essa decisão do setor elétrico, ele está expondo todo o país, ele está gerando risco para todo o país. O que é mais engraçado é que essas duas decisões, que são decisões que ele não poderia tomar, no passado ele tomou uma decisão interessante, que foi a decisão de acabar com a greve dos caminhoneiros lá no Amapá e tentar dar um basta na situação. O que eu tiro de conclusão dessas 3 coisas? Primeiro, que ele está olhando para o Amapá, ponto. Então, as decisões dele, ele não pensa na externalidade que ele pode gerar para o país todo. E todo o país pode pagar a conta por conta de uma decisão desse cara. Obviamente, eu acho que isso vai cair. Ele nem na decisão dele, ele não fala em fumos boniúris, ele não fala nada. Ele simplesmente jogou a decisão. Então, eu estou com a decisão aqui, ó. O Cleveland, aqui, 9 páginas. Só para tentar mastigar um pouco, para quem eventualmente não é tão afeito ao assunto, o que você quer dizer é o seguinte, que ao tratar do problema como um problema regional, ele deixa de perceber que a decisão dele cria uma insegurança jurídica, né, absurda para todos os sistemas, que pode afetar outros entrantes que, diante de uma situação como essa, podem repensar a sua propensão a investir ou não, dado que podem amanhã eles estarem lidando com algo assim. Marcelo, só para você ter uma ideia, eu acho que vale a pena a gente estender um pouquinho esse assunto. Ele tirou a diretoria e não falou quem deveria responder. Quem é que vai assinar por um diretor da ANEEL? Quem é que vai assinar por um diretor do Operador Nacional do Sistema? Você assinaria estando lá? O Marcelo assinaria? Eu não. Porque você passa a ser responsável por qualquer bobagem que aconteça. Então, para você ter uma ideia do tamanho do absurdo que esse sujeito fez. Enfim, vamos lá. Tomei muito tempo de vocês. Bola dentro. Vacina de Oxford. Essa universidade é fantástica. É uma universidade assim que quem conhece sabe o nível, o lugar, tudo. O ambiente é propício para desenvolvimentos de excelência. Então, minha bola dentro vai mais do que para vacina, vai para a universidade. Dica da semana. Gente, saiu finalmente The Crown, 4ª temporada. Não sei quem assiste ou não, mas essa série é muito legal. Essa série conta toda a história da família real. E o que é mais legal dessa 4ª temporada, que me chamou muito a atenção, é a Lady Di,
que essa menina tem uma interpretação magistral. Você olha para ela e você lembra da princesa Diane, você vê as mesmas características, os mesmos trejeitos. E fora isso, essa senhora que representa a Margaret Thatcher, para mim, assim, é fantástico. Principalmente porque a Margaret Thatcher, com todos os problemas que ela teve, ela revolucionou a Inglaterra. Então, eu acho que vale a pena assistir essa série. Para matar a saudade. Para matar a saudade, vale a pena assistir essa série. E, finalmente, essa minha frase aqui que eu trago, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Isso vai para Boulos, isso vai para Fernanda Haddad, isso vai para toda essa turminha que tem umas ideias maravilhosas, fantásticas, mas que não fecham, a conta não fecha. Então, essa frase eu vou dedicar ao Boulos, porque principalmente nessa semana ele soltou a maior pérola que eu vi nos últimos tempos. Muito boa frase, muito bem escolhida. Bom, meus amigos, a minha dica é a seguinte. Tem um seriado, 7 temporadas. Ele mistura um pouco romance, ele é meio ficcional, mas tem como pano de fundo os bastidores do poder na Casa Branca. Chama The Scandal, né? A trajetória de uma gestora de crises, que ela trabalha numa campanha de um presidente, tem um evento lá, ela acaba tendo um envolvimento emocional com o presidente, se tornam amantes, então tem é como se fosse um House of Cards, né? Mas com um pouco com uma pitada de romance. Os protagonistas é o Fitzgerald Grant, né? Numa alusão direta, né? ao Kennedy, e a assessora é a Olivia Pope, uma assessora, uma atriz negra espetacular, me falta o nome dela aqui agora, então acho que vale a pena. São 7 temporadas. Para os românticos também tem uma história muito bonita de amor permeando a série, então é uma dica que eu acho que vale a pena. Aliás, talvez dos filmes que eu já tenha visto e das séries que eu tenho visto, tem o beijo mais bonito que eu já vi numa série. Então você vê que atrás de uma cara feia como essa, né, os brutos também amam. Aliás, Thelma, meu amor, um beijo para você. Bom, a bola fora, né? Repetindo os meus amigos aí, não poderia ser diferente, numa semana de eleição, fica para o TSE, para o Judiciário em geral, pela fragilidade dos dados, mas em particular pelo TSE, né? O app não funcionar no dia da eleição é brincadeira, né? Essa falha, esse atraso, né? Parece que aquilo que foi feito para melhorar piorou e cria espaço para teorias da conspiração. Tudo que a gente não precisa num momento como agora. Bom, a minha bola dentro, eu vou fazer o seguinte, como o Vitor, né, gentilmente deu uma bola dentro para o São Paulo Futebol Clube, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem para o meu clube, eu vou fazer o seguinte, a minha bola dentro vai dar para o ministro Tarcísio, né, primeiro pelo espetacular trabalho do ministro dos Transportes que vem fazendo, né, todos os subíndices do setor apresentaram uma boa evolução, então, a meu ver, talvez o mais eficiente dos ministros, quem sabe até seria um potencial bom presidente da República, mas a cerejinha do bolo é a resposta que ele deu para o Haddad, que o criticou, né, pelo fato de ser ministro da infraestrutura, quando na verdade ele é ministro dos transportes, né? Então, e o ministro respondeu à altura, então uma delícia. Agora, além de asfaltar, ele derruba poste. Então, parabéns ao ministro pela resposta. Uma segunda bola dentro vai para o leilão de saneamento de Alagoas, né? Nós estamos num país em que 90 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, 40 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, e por conta do marco de saneamento, nós tivemos um leilão lá do saneamento de Alagoas. O lance vencedor foi de 2 bilhões, 500 milhões a mais do que o segundo, foi uma surpresa o ágio apresentado. Então, acho que isso mostra aí um caminho, é algo bastante positivo. E para encerrar, né, a minha citação é a seguinte: tu és forte, tu és grande, dentre os grandes é o primeiro. Como eu te amo, tricolor, obrigado pela alegria dos últimos tempos, o coração está cheio de esperança, tomara que a gente chegue lá. O Vitor, infelizmente, teve problema de bateria, Rodrigão não está podendo acompanhar nesses últimos dias, meu xará Marcelo, aproveite bem a sua última semana de férias, não interessa se está chovendo, pelo menos você está na praia,
E Cleveland, meu amigo, sempre com artigos e colocações muito pertinentes. Obrigado por vocês me darem o privilégio de dividir um pouco do tempo de vocês comigo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um abração, Marcelo. um abração e até semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.